pretendo falar hoje sobre identidades graduadas para álgebras de dimensão infinita. E vou tentar evitar quaisquer tecnicalidades. Primeiro, o arquivo com as transparências está em inglês, mas eu pretendo falar em português. E então, vamos começar. Primeiro, eu vou falar um pouco o que são identidades polinomiais, vou dar vários exemplos, depois vou falar o que são graduações em álgebras e vou passar para as álgebras que nos interessam. Aí, no fim, mas aí vai ficar claro ao longo da exposição. E primeiro vou fixar algumas das notações que eu vou usar frequentemente aqui. F vai ser um corpo fixo, eu vou assumir ele infinito. E, na maioria das vezes, vou exigir característica diferente de 2. A, para mim, vai ser sempre uma álgebra associativa sobre o corpo F. E ele, uma álgebra de Lie, de novo, sobre F. Vou denotar por f de x a álgebra associativa livre, gerada livremente pelo conjunto x sobre o corpo F. Agora, quem nunca mexeu com álgebra não comutativa pode considerar para f de x o seguinte: pega o conjunto x e considere como variáveis mesmo, só que não comutativas. Qualquer produto é associativo, ou seja, a lei associativa vale, mas não comutativo. Ou quem estudou mais álgebra linear, considere a álgebra tensorial no espaço vetorial, cuja base é x1, x2 e assim por diante. E considere a base canônica da álgebra tensorial. Depois, simplesmente, esqueça o símbolo do produto tensorial e pronto. Mas aqui fica claro o que é. O espaço, esta álgebra, o espaço vetorial sobre F, cuja base, como espaço vetorial, é o elemento 1, que é 1 mesmo na multiplicação, e todos os monômios, todas as palavras no alfabeto X, que são não comutativas. Portanto, podemos imaginar palavras mesmo. E a multiplicação é sobre os monômios, é definida por justaposição, e agora estende por linearidade. Agora, os elementos da álgebra associativa livre são chamados de polinômios, pois parecem bastante com os polinômios em várias variáveis comutativas, só que são não comutativos. Agora, temos uma álgebra associativa A, então um elemento da álgebra associativa livre vai ser chamado de identidade polinomial para esta álgebra A, quando se eu substituo as variáveis x1 até xn por quaisquer elementos a1 até an da álgebra, eu obtenho zero. Eu vou dar alguns exemplos, pois assim, aí pode ficar difícil imaginar o que é uma identidade polinomial, mas os exemplos daqui a pouco. Agora, eu vou pegar uma álgebra associativa, por enquanto, e vou considerar o conjunto de todos os polinômios que são identidades polinomiais para A. Vou denotar por id-A este conjunto, claro que ele é ideal na álgebra associativa livre, mas ainda mais, ele não é qualquer ideal, ele é fechado por endomorfismos. Ou seja, qualquer endomorfismo da álgebra associativa livre deixa invariante o ideal das identidades para qualquer álgebra. O recíproco também vale, e tais ideais, que são fechados por endomorfismos, são chamados de T-ideais. Ou, às vezes, chamam de ideais verbais, que isso vem da teoria de grupos, parece.
é que, porque são fechados por endomorfismos, vejam, como a gente vai definir um endomorfismo em f de x? Basta definir quais são as imagens das variáveis x1, x2 e assim por diante. Portanto, aí isso quer dizer que, se eu tenho um ideal de identidades para alguma álgebra, eu posso pegar um elemento do ideal e substituir as variáveis por quaisquer elementos da álgebra associativa livre. Então, vou obter de novo o elemento do respectivo ideal de identidades para a mesma álgebra. Agora, se eu tenho um conjunto não vazio de polinômios, esse, vou denotar desta forma com um índice superior t, o menor t ideal que contém o conjunto S, ou a intersecção de todos os t ideais que contém S. Um polinômio G, eu vou falar que é consequência dos elementos de S, como identidade polinomial, quando G pertence a este menor t ideal que contém S, o que é o ideal gerado pelo conjunto S, o t ideal gerado pelo conjunto S. Dois polinômios eu vou chamar de equivalentes como identidades polinomiais. Se f está no t ideal gerado por G, o recíproco também vale. Agora, se eu tenho um conjunto S, qualquer conjunto que gera o ideal das identidades para a álgebra como t ideal, então vou chamar esse de base para este t ideal. Vejam que eu não exijo que a base seja minimal, portanto, uma base para TDA vai ser o próprio TDA. Essa aqui é muito grande e a gente vai querer encontrar alguma coisa menor. Agora, um fato que é muito bem conhecido é o seguinte: se o corpo F é infinito, então eu tenho uma álgebra A, então o ideal, ou T ideal de A, é gerado por algum conjunto de polinômios multi-homogêneos, ou seja, homogêneos em cada uma das variáveis. Para isso, precisa o corpo infinito. Agora, se o corpo ainda é de característica zero, eu posso escolher tal conjunto S, que vai consistir de polinômios multilineares. Ou seja, linear em cada variável, multi-homogêneo e linear em cada uma das variáveis. E agora vou dar alguns exemplos. Até agora não falei nada sobre álgebras de Lie, mas vou. Se há uma álgebra comutativa, ela satisfaz esta identidade polinomial. O comutador de duas letras, que é x1, x2 menos x2, x1. Claro que estudar álgebras comutativas por meio de identidades polinomiais não faz muito sentido. Simplesmente tem outros métodos que são muito mais potentes, produzem resultados muito melhores, que são comumente usados, se não as técnicas de identidades polinomiais para estudar álgebras associativas e comutativas. Pois pode ser mostrado que, se o corpo F é infinito, você não pode fazer muita diferença, nenhuma diferença, entre as identidades satisfeitas pelo corpo F e pela álgebra polinomial em uma ou várias variáveis sobre o mesmo corpo F. Agora, as matrizes 2 por 2 sobre o corpo F, que conhecemos muito bem, satisfazem esta identidade polinomial de grau 5. Ou seja, você pega um comutador assim, eleva o quadrado e então sempre vai obter uma matriz escalar. A demonstração é bem fácil e imediata. Se você tem duas matrizes e monta o comutador, então a matriz obtida vai ter traço zero. Isso vale para quaisquer matrizes, não só de ordem 2. Agora, se a matriz é de traço de tamanho 2 por 2 e de traço zero, elevando ela ao quadrado, você obtém uma matriz escalar. Isso também é fácil, pode ser visto com conta direta. Mas matrizes escalares comutam com todo mundo.
Agora, um polinômio, um tipo de identidade que é muito importante, é o chamado polinômio standard, que são uma alternada das variáveis de x1 até xn, quando todas as possíveis permutações aqui, sigma percorre o grupo simétrico Sn, e aqui eu coloco o sinal da permutação. Bom, como a gente bem sabe da álgebra linear ou da geometria analítica elementar, se eu tenho uma álgebra de dimensão n, então esta álgebra vai satisfazer todas as identidades SK com K maior que n. Como se demonstra que, se nós temos uma matriz n por n, cujas linhas são LD, que o determinante é zero. O determinante é uma função linear e alternada nas suas linhas, por exemplo. Ou colunas, mesma coisa. Mas aí, você escreve cada uma das letras como combinação linear da base de A, que tem N elementos. Então, a base, e se eu tenho aqui esse K, para K maior que N, vou ter que substituir elementos da base. Vai ter sempre dois iguais, e pronto. Agora, em 1951, a Mitsuru e Levitsky demonstraram um teorema muito importante, que diz o seguinte: você pega a álgebra das matrizes n por n, então ela satisfaz a identidade standard no integral n ao quadrado mais 1, como vai seguir daqui, mas 2n. E não satisfaz nenhuma identidade de grau menor que 2n. Esse teorema depois recebeu várias demonstrações bem diferentes, até que, no fim, o último aluno de Amitsur, Shmuel Rosset, deu uma demonstração que cabe em uma página e é mais adequada para uma Olimpíada para alunos universitários. É bem bonita a demonstração, mas é bem curtinha. E desde então parece que o pessoal não está muito interessado em procurar outras demonstrações. Agora, se nós pegamos a álgebra de Grassmann de dimensão infinita, a álgebra exterior, como às vezes chamam na álgebra linear, nós temos esta identidade para ela. Também pode ser visto facilmente. Outro álgebra interessante são as matrizes triangulares superiores, n por n. Agora, se eu pego duas matrizes triangulares superiores e faço o comutador, eu vou ter matriz de traço zero. Mas neste caso vai ser matriz com zeros na diagonal, ou seja, uma matriz triangular superior com zeros na diagonal. Mas se eu multiplico n tais matrizes, eu vou ter a matriz nula. Cada vez vou limpar uma das diagonais. E pronto, nós temos esta identidade. Se há uma álgebra nilpotente de índice n, é a definição de nilpotência. Então, ela satisfaz esta identidade. O produto de quaisquer n elementos é zero. Claro que a álgebra não pode ter unidade neste caso. Ou, se a álgebra é uma álgebra nil de índice limitado, eu vou pegar um limite para esses índices n, e então a nossa álgebra vai satisfazer x elevado a n igual a zero para todo x. Agora, vamos comentar sobre bases de identidades. A álgebra de Grassmann, todas as identidades são consequências desse comutador, como a gente comentou. Este é um resultado que foi estabelecido por Krakowski e Regge em 72 ou 3, se não me engano, alguns anos antes. Laticher também obteve a mesma coisa. Agora, para as matrizes triangulares superiores, é de novo esta mesma, só. Ou seja, ela gera todas as identidades. São várias pessoas que mostraram este fato em generalidade diversa. Agora, se a gente considera álgebras comutativas, portanto, eu falei que
não é bom estudar álgebras comutativas usando identidades polinomiais, álgebras associativas e comutativas, pois se o corpo é infinito, a base das identidades para qualquer álgebra comutativa com unidade consiste só de um polinômio. Agora, se nós temos as matrizes 2 por 2 em característica zero, este é um resultado de Erasmislov em 73, depois Dresden em 81, mostrou que, na verdade, basta pegar só essas duas. Erasmislov deu uma base que consiste de 9 polinômios, mas o importante é que ele mostrou que é um conjunto finito. Esses dois polinômios, o primeiro é conhecido como polinômio de Hall, até que deveria ser chamado polinômio de Wagner, ou polinômio de Den, pois esses matemáticos na Alemanha, aí na década de 1930, estudando geometrias finitas e essas coisas, descobriram que satisfazem. As matrizes 2 por 2 satisfazem tais identidades. E, na verdade, o mesmo vale se o corpo é infinito de característica maior que 3, em característica 3 precisa mais um polinômio de grau 3. Agora, se o corpo f de característica 2, mas é infinito, não se sabe qual a base das identidades para as matrizes 2 por 2, nem se sabe se a base é finita ou infinita. Ou seja, se existe um conjunto finito que gera o ideal das identidades. E vocês vão dizer, quais é simples são matrizes 2 por 2? Eu vou concordar, mas mesmo assim, muita gente trabalhou sobre o assunto e não se tem nem ideia de qual seria a resposta. Agora, alguns resultados gerais nesse sentido. Em 85, Kemmer mostrou que se o corpo é que tem característica zero, então todo o ideal das identidades admite pelo menos uma base finita. Isso resolveu o famoso problema de Specht, que foi proposto por volta de 1950. E vamos recordar que antes disso, na verdade, foi um pouco depois de Specht propuser esse problema, mas foi mostrado que se há um anel associativo finito, então as identidades admitem base finita. E em 1999 foram dados contra-exemplos para álgebras associativas sobre corpo de característica positiva, e foram Kanel, Belov, Grishin e Stiglitz que encontraram esses exemplos. O engraçado é que foram publicados no mesmo volume de uma mesma revista, meio que consecutivos, os três exemplos. E agora vamos para álgebras de Lie. Vamos só recordar que um espaço vetorial sobre F com um produto bilinear, que eu vou denotar por colchete, que satisfaz essas duas relações. Primeiro, A com A sempre dá zero, e segundo, essa relação que todo mundo conhece, que talvez da geometria analítica, a identidade de Jacobi, do produto vetorial, então é chamado de álgebra de Lie. Vamos dar de novo alguns exemplos. Se há uma álgebra associativa, eu pego o espaço vetorial de A e vou introduzir nele o colchete desta forma. Aqui do lado direito é o produto associativo, do lado esquerdo é o novo produto, que não é associativo. Eu vou denotar a álgebra obtida desta maneira, por A menos. Ela é álgebra de Lie, pois obviamente satisfaz essas duas. Para o segundo, só conta, substituir, fazer a conta, cancelar todo mundo. Vejam que esta primeira aqui implica a lei anticomutativa. Ou seja, se eu vou substituir A por A mais B, nas duas instâncias, abro os colchetes, cancelo A com A colchete com A e B colchete com B, vai sobrar exatamente a lei anticomutativa.
Agora, se a característica do corpo é 2, esta serve, mas a outra você não vai poder voltar para isso. O teorema de Poincaré-Birkhoff-Witz, que também conhecemos, diz que toda álgebra de Lie pode ser obtida como subálgebra de alguma A menos para A adequada. E agora, se vem um espaço vetorial, eu vou considerar a álgebra associativa das transformações lineares sem vetor. E vou considerar E de V, só que não com a composição usual de transformações lineares, mas com um colchete. Este, denotada por G, ele vai a conhecida álgebra de Lie geral linear. Agora, quando a dimensão de V é N, eu posso pegar para V o espaço das semiúplas ordenadas, passar para matrizes, e isso é denotado como GLN de F, ou seja, são as matrizes N por N, só que não com o produto matricial usual, mas sim com o colchete. Esse L de V, esse LN, são as matrizes de traço zero N por N, ou transformações lineares de traço zero. Este é mais interessante para a teoria das álgebras, é chamada de álgebra de Lie especial linear. Ela é simples, pelo menos em característica zero, ou característica apenas P maior que N. Agora, vamos apenas recordar que se eu tenho uma álgebra não necessariamente associativa, uma derivação D em A é uma transformação linear que satisfaz essa regra da derivada. E, claro que combinação linear de derivações é derivação de nova. O espaço vetorial de todas essas derivações de A não precisa ser fechado pelo produto de a composição de transformações lineares, mas é fechado pelo colchete, ou seja, uma álgebra de Lie. E assim nós chegamos a uma álgebra de Lie muito importante. Pegamos o anel dos polinômios em N variáveis, associativos, comutativos, e vou denotar por Wn a álgebra das derivações de A. Esta é conhecida como álgebra de Cartan ou álgebra de Witz. O mesmo pode ser feito não só com os polinômios em N variáveis, mas os polinômios de Laurent em N variáveis. E vamos ter uma outra álgebra de que é denotada por UN, que de novo é chamada álgebra de tipo Cartan ou álgebra de Cartan. Mais um exemplo que é bastante importante para a física, a álgebra de Heisenberg. Eu tenho um espaço vetorial com base Pi, QI e C, onde I percorre um conjunto de índices finito e infinito, certo? Tanto faz. E eu vou definir quais são os colchetes entre dois elementos da base. Pi com QI e C. Esse elemento C. Pi com QJ é zero, quando I e J são distintos. C comuta com todo mundo. C é central. E agora, os físicos gostam de fazer uma interpretação como Pi são os momentos lineares, os QI são as coordenadas, e C é algum múltiplo da constante de Planck. Mas, como primeiro eu não entendo tanto de física, segundo a gente não vai precisar dessa interpretação, eu nem vou entrar mais em detalhe. Vamos agora voltar para a álgebra WN, que a gente viu na página anterior, as derivações dos polinômios em N variáveis. E para simplificar um pouco, eu vou considerar W1, ou seja, as derivações da álgebra dos polinômios em uma variável. Agora, claro,
quais são as derivações nessa álgebra. Eu posso pegar uma base que consiste dos elementos desse tipo. Aqui a derivada usual por t eu vou multiplicar por t elevado a n mais 1, onde n começa com 0, 1, 2 e assim por diante. O 1 vai ter uma base que consiste... Bom, n aqui, na verdade, isso não é bem verdadeiro. Tem que começar com menos 1, não com 0. Aqui, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Agora, para o 1, que são as derivações dos polinômios de Laurent, é claro que eu posso permitir aqui negativo, t negativo, n negativo, n mais 1 também. Agora, pode ser visto fácil que o colchete de n e m é dado por esta fórmula. E agora eu vou recordar apenas o que é a álgebra de Virasoro. Ela é um espaço vetorial com base que consiste dos elementos, eu vou denotar por L e N, N percórios inteiros. Aqui faltou um D. E um elemento C chapéu. E o colchete é dado assim. Ln e Ln, o colchete desses dois, é M menos N aqui, é parêntese, não é colchete. Este é de índice M mais N mais, dependendo de M mais N ser zero ou não. Na verdade, isso é o símbolo de Kronecker, por este elemento, que aqui é C minúsculo, e C minúsculo é central. Esse C com chapéu é central. A constante C de M, as constantes são dadas assim. Essa CM, porque vou dizer, temos esta expressão dividida por 12. Bom, isso é por conveniência. Esta álgebra de Virasoro é uma extensão central de 1. Na verdade, é a única extensão central de 1, e também é muito importante na física. E agora vou só recordar que as álgebras de Kac-Moody são definidas por meio de geradores e relações. Só que você começa com uma matriz de Cartan generalizada de maneira bem parecida com aquela que é a construção de uma álgebra semi-simples de dimensão finita, partindo do sistema de raízes e a matriz de Cartan. Agora, vamos recordar o que é uma matriz de Cartan generalizada. É a matriz N por N, vou denotar por A, com as seguintes propriedades. Primeiro, as entradas na diagonal são todas iguais, são o número 2. As demais entradas são todas números inteiros, não negativos. E agora, se em alguma posição fora da diagonal eu tenho 0, na posição simétrica, Ji, também vou ter 0. Agora, se A tem posto L como matriz, eu vou considerar um espaço H de base 2N menos L. Neste espaço, vou considerar o espaço dual, vou pegar funções lineares alfa e N de quantidade, vou denotar por π o conjunto dessas N funções lineares
e pilínea, vou pegar elementos do espaço H, vou exigir π e pilínea cada um desses conjuntos Li, e vou exigir que a função alfa aplicada, alfa j, perdão, aplicada a HI, seja igual a respectivo AIJ da matriz generalizada de Cartan. E vou denotar isso como HI alfa J. Então, a álgebra de Kac-Moody eu vou definir assim. Ela é gerada pelos elementos Hi, EI e F que satisfazem essas relações aqui. Vejam que são bem parecidas às relações que satisfazem as álgebras semisimples. Agora, os elementos de π eu vou chamar de raízes simples para a álgebra G, álgebra de Kac-Moody. E as coraízes são os elementos de π'. Agora eu vou pegar o espaço de raízes que corresponde a uma raiz lambda, que é bem comum no caso clássico de álgebras de Lie. E vou denotar, por fim, o conjunto de todas as raízes para a álgebra G. Antes de eu continuar com identidades, eu quero dizer um pouco sobre identidades em álgebras de Lie. Agora, vamos considerar L de X, a álgebra livre de Lie, que é livremente gerada pelo conjunto X. Ela tem uma estrutura bem mais sofisticada que a álgebra associativa livre. E que ela se comporta mais como o grupo livre e não como a álgebra associativa livre. Um teorema de Witt diz que a álgebra livre de Lie, L de X, é a álgebra de Lie obtida pela álgebra associativa livre quando eu troco o produto pelo colchete, mas não toda a álgebra pode ser muito grande, basta pegar a subálgebra que é gerada pelo conjunto X. Agora, a descrição de uma base para a álgebra associativa livre, a gente já viu, pega e todos os monômios e acabou. Mas descrever uma base para a álgebra livre de Lie não é nada fácil, e as primeiras tais bases foram descritas por volta de 1950 por Hall e por Kirchhoff de maneira independente. Agora, a identidade em álgebras de Lie é definida na mesma maneira como no caso associativo, portanto, eu vou omitir isso, bem como as noções de T, ideal de variedade, são as mesmas. Agora, as bases para as identidades são conhecidas em poucos casos. SL2 de F são o resultado de Razmistov e de Drensky quando a característica é zero, quando a característica é positiva maior que 2, Vassilovsky. Vocês vão perguntar se a característica é 2. Bom, a resposta é trivial, pois esse L2 tem característica 2 sem nenhum potente. O comutador de comprimento 3 sem característica 2 são a identidade. Agora, as matrizes triangulares superiores também é fácil encontrar uma base das identidades como a álgebra de Lie. Agora, as álgebras WN satisfazem identidades. W1, por exemplo, satisfaz uma identidade de grau 5.
que é a seguinte: você tem comutador de comprimento, sim, onde a primeira letra é fixa e as demais você faz todas as 24 permutações e troca o sinal respectivamente. Mas base das identidades não é conhecida. Estas álgebras WN em características zero são simples. Não tem ideais. E agora, álgebras graduadas, eu tenho um grupo G e há uma álgebra, pode ser associativa ou não. Então, uma graduação é o que a gente sabe. Uma decomposição é a soma direta de subespaços indexados pelos elementos de G que satisfazem essa regra. O produto de dois subespaços entra no subespaço que o índice, o produto de G e H. Vejam, quando o grupo aditivo, eu vou usar a notação aditiva. Agora, a álgebra é qualquer, o grupo G é qualquer. Eu vou ter a graduação trivial, que é dada assim, eu vou concentrar todo mundo em A1 e o resto eu vou dizer é zero. Agora, eu posso pegar G, o grupo cíclico com dois elementos, então vou usar notação aditiva, vou ter que decompor como soma direta de dois subespaços A0 e A1, de tal forma que A0 é subálgebra, A0 vezes A0 está contido em A0, A0 vezes A1, o A1 vezes A0 está em A1, A1 vezes A1 entra em A0. Uma álgebra 2 graduada, várias vezes são chamadas de superálgebras. No caso associativo é a mesma coisa. No caso de álgebras de Lie, não, é bem diferente. Mas, por exemplo, a álgebra de Grassmann tem uma graduação natural pelo grupo Z2, onde é zero ao centro e é uma parte anticomutativa. Agora, os polinômios sem uma variável, ou várias variáveis, a gente pode graduar pelo grau, e essa graduação provavelmente é a mais antiga conhecida. Eu não posso dizer quando foi descoberto e primeira vez utilizado isso, mas deve ser século XVIII ou antes. As matrizes N por N a gente pode graduar assim. Pega na diagonal principal todo mundo zero. Na diagonal acima da principal é grau 1, mas não só. Quando você chega até o fim da matriz, até a borda, vai pegar na linha seguinte, na última linha no caso, o primeiro elemento e vai dizer esse é grau 1. Depois pega a diagonal acima da primeira, acima da principal, faz o mesmo, vão sobrar dois elementos embaixo da diagonal, e assim por diante. Você tem uma graduação natural. Agora, superálgebras de Lie já é outra coisa. Nós temos que torcer um pouco o colchete dependendo da paridade dos dois elementos, se é da parte 0 ou da parte 1, bem como a identidade de Jacob. Agora, as graduações sobre as álgebras matriciais são bem conhecidas, são teoremas de Bartolin, Segal e Zaitsev, uns 15 anos atrás. Agora, graduações sobre álgebras de uma monografia recente, publicada pela American Mathematical Society, de Duke Cochetur, descreve muito bem essa situação, todos os resultados conhecidos na área. Portanto, quem está interessado pode procurar esse livro, nem tão recente mais. Agora, as álgebras 1 e W1 têm uma graduação natural pelo grupo cíclico infinito dos inteiros, pelo grau. Agora, uma graduação nas álgebras de Kac-Moody, eu vou definir assim. Vou pegar duas raízes lambda em mim e vou pegar A e B, em G lambda e G min,
Então, dos espaços das raízes, então, o colchete vai estar neste, ela anda mais. E agora eu vou pegar o grupo abeliano gerado pelas raízes e vou decompor assim. Primeiro H e depois vou às raízes. Sabemos que toda lista é uma combinação linear com coeficientes inteiros do mesmo sinal. E aqui vou mandar H de grau zero. Tais graduações são chamadas de graduações do tipo de Cartan. Agora, por que a gente vai estudar identidades graduadas? Vejam, no caso associativo, vimos que são poucas álgebras onde conhecemos as identidades. No caso de Lie, coisa parecida, até mais difícil. Mas se a gente não consegue descrever todas as identidades de uma álgebra, então vamos procurar alguma outra coisa que facilite um pouco a nossa vida. Então, vamos ver a álgebra com alguma estrutura adicional, isso pode facilitar a nossa vida. Assim, podemos, no caso associativo, considerar identidades com involução, ou com traço, ou identidades graduadas, que os conceitos são definidos do mesmo jeito, mas isso pode facilitar bastante a nossa vida. Na verdade, acontece que as identidades com involução não facilitam muito, por algum motivo. Enquanto identidades com traço ou identidades graduadas já facilitam bastante a nossa vida. As identidades com traço para as álgebras de matrizes de qualquer ordem foram descritas pelo famoso teorema de Procesi e, simultaneamente, de Erasmisto. Esses são resultados bem profundos e muito importantes. Agora, se a gente quer estudar identidades graduadas, vamos primeiro para os trabalhos de Kemmer, só que ele usou apenas E2 graduações. E vamos recordar que ainda nos anos 60, o Wall descreveu as álgebras simples, de dimensão finita, associativas, que são graduadas pelo grupo Z2, mas simples no sentido, não pode ter ideais, mas não pode ter ideais homogêneos na graduação. Análogo do teorema de Wedderburn-Yarkin para o caso graduado com o grupo Z2. Agora, graduações sem álgebras são coisas naturais quando a gente considera graduações de cartão. Mas o ambiente onde a gente vai trabalhar para estudar identidade é álgebra livre e graduada. Pega um grupo G e agora vamos considerar as variáveis x como um conjunto enumerável. Eu vou fazer uma união disjunta de conjuntos enumeráveis e vou declarar os elementos de xg homogêneos de grau G. Vou fazer a álgebra associativa livre gerada por este x. E de novo vou contar os graus dos monômios, os graus homogêneos dos monômios. E, na mesma maneira, nós definimos a álgebra de Lie graduada. Eu vou escrever um índice superior para denotar o grau homogêneo. Então, identidade graduada definimos da mesma maneira como no caso ordinário, só que respeitando os graus. E agora vamos ter que observar que, então, o conjunto das identidades graduadas vai ser ideal, óbvio, mas ele não vai ser fechado por todos, não precisa ser fechado por todos os endomorfismos, apenas por aqueles que respeitam a graduação.
E agora, o que é consequência? O que é base? É a mesma noção comum no caso sem graduação. Agora, identidades graduadas já são bem conhecidas, pelo menos para as matrizes N por N, com aquela graduação que a gente discutiu. As graduações nas matrizes triangulares superiores também estão bem conhecidas. Várias outras álgebras associativas. Agora, voltando para álgebras de Lie, o TN, uma álgebra de Lie, é conhecido. W1, com a Z-graduação que a gente discutiu, em característica zero. SL2, qualquer que seja a graduação, as identidades graduadas são conhecidas. E agora, eu vou comentar sobre as identidades graduadas para U1. Eu vou assumir F infinito, bom, claro, de característica 2, e o teorema que eu vou comentar foi obtido por Fidelis, o palestrante. Fidelis quer dizer Claudemir, uma base das identidades graduadas para U1 consiste desses polinômios. Agora, K, A, B e C são inteiros. E aqui os coeficientes alfa e beta são dados desta forma. E agora eu vou tentar dar muito breve uma ideia da demonstração. Que essas são identidades, é óbvio. Ou é uma conta bem assim fácil. E como a característica é zero, nós falamos, já discutimos que podemos usar apenas as identidades multilineares. Agora, quando eu escrevo comutadores, eu vou assumir todos os colchetes agrupados do lado esquerdo e nem vou escrever apenas os dois finais. E primeiro, pode ser mostrado que se eu pego uma identidade graduada que é só um comutador, então é consequência dessas identidades. E agora, se eu pego Pn, o espaço vetorial, na álgebra livre graduada de Lie, que é gerado por todos os polinômios multilineares de grau N, eu vou pegar uma inúpla de elementos e vou considerar de G e vou assumir x1 de grau G1, x2 de grau G2 e assim por diante, e vou pegar o espaço que é gerado por todos os comutadores nesse. Então, eu vou ter que considerar o ideal das identidades graduadas para um e considerar essas intersecções. Se eu consigo descrever elas, eu tenho descrição para isso. Só que elas costumam ser muito grandes. Portanto, parece que a conexão sumiu. Eu estou bem, Plano, estou escutando bem aqui, não sumiu não. E consegue ver? Flamengo, está tudo certo. Consegue ver, então? Vemos e escutamos isso. Tudo normal. Tá bom, então eu estou quase finalizando. Então, eu vou chamar uma sequência G de boa quando esta parte graduada aí com grau G1, G2 e Tg não está contida no ideal das identidades, caso contrário, ruim. Agora, quando G é uma sequência de elementos de G boa, e esse comutador, de novo normado à esquerda, não é identidade, eu vou chamar G de standard.
E agora, o primeiro passo é descrever as sequências ruins. Essa descrição eu não vou comentar como é feita, pois bastante técnica e extensa. Depois, pode ser mostrado que as identidades de grau até 4, todas, são consequências daquelas identidades dadas no teorema. Isso já é bem mais conteúdo e, portanto, claro que não vou fazer. E depois usa-se a indução sobre o grau dos polinômios, mas mesmo após algumas páginas de computações que, claro que não vamos fazer. Isso dá também a base das identidades graduadas para a álgebra W1. Agora, o que acontece se a característica é positiva? De novo, o resultado com Claudemir. Eu vou assumir característica P maior que 2. Então, a base consiste de novo dessas mesmas identidades de grau 3 que apareceram antes, mas agora posso aqui variar os dois índices desde que B menos é divisível pela característica P. E aqui um outro resultado geral é o seguinte: se você tem um corpo infinito de características diferentes de 2, e G é um grupo, ele é álgebra e a graduação sobre ele é fina, quer dizer, todo componente homogêneo tem dimensão no máximo, pode ser 0 ou 1. Então, as identidades graduadas são consequências das multilineares. É uma coisa bem mais forte e bem específica para esta situação. E agora, a gente procura uma base minimal para as identidades graduadas. O ponto é, nós podemos retirar algumas das identidades que estamos nos teoremas e depois mostra que o que sobra é independente, quer dizer, você não pode obter nenhuma como consequência de outra. Agora, essas coisas são ou óbvias, ou tem que fazer algumas construções espertas para álgebras graduadas que satisfazem todas, exceto uma das identidades em um conjunto dado. E como uma consequência pode ser obtido que a álgebra 1 não admite nenhuma base finita das identidades graduadas. Isso não é grande surpresa, pois o grupo é infinito, a álgebra tem dimensão infinita. Agora, para a álgebra de Virasoro, vamos recordar eu posso graduar com um grupo Z, um grupo dos inteiros aditivo, onde a componente zero vai consistir de L0, o espaço gerado por L0, e C chapéu. E depois, quando N é não, só o espaço de dimensão 1 gerado por Ln. E agora, parecido com o caso da álgebra 1, não é exatamente repetição, é resultado de Diogo Diniz, Claudemir Fidelis, palestrante. Característica 0, nós temos esta base de identidade. Vejam que aqui aparecem vários polinômios de grau 4. E mais um de grau 4, ou seja, um tipo, que não é muito bonito para escrever. Agora, se o corpo é infinito, essa característica eu vou exigir maior que 3, pois, veja, nós temos um denominador na própria definição, aqui 12, que já elimina a característica 2 e 3. E agora, com algumas adaptações, esse teorema, aí, devido à característica, pode ser adaptado para a característica P. E
o principal ponto é que, mesmo em característica positiva, todo mundo é consequência das identidades multilineares. Não é exatamente o teorema que já consideramos para o 1, pois a componente 0 aqui é de dimensão 2. E, de novo, não temos base finita das identidades graduadas. E agora, podemos considerar mais alguns exemplos, só que como o tempo já avançou bastante, as álgebras de Kac-Moody, que a gente já considerou que, só que com Claudemir Fidelis, Davi Levi Macedo e eu estudamos o caso quando, para as álgebras de Kac-Moody, quando a matriz é diagonal. E com a graduação de Cartan, de novo acontece que as identidades graduadas são consequências das multilineares. E, parcialmente, usando métodos parecidos aos aqueles já expostos, podemos obter uma base das identidades graduadas para a álgebra de Kac-Moody. E depois, até pode ser feito muito mais, descrever a álgebra relativamente livre, calcular as codimensões graduadas, que a gente nem comentou. E até podem ser descritas essas identidades graduadas para álgebras de Heisenberg, e ainda obter uma nova demonstração para as bases das identidades com o grupo Z, graduado com o grupo Z para SL2. E, para não abusar muito, como exemplo, se eu vou terminar apenas com alguns comentários gerais, que nós já vimos o teorema de Kemmer sobre a base finita de identidades em álgebra suscetível sem característica zero, tem análogo parcial, que devido ao Iltekov no caso de álgebras de Lie, mas é parcial, não é no caso geral. Agora, quando a característica é positiva, isso deixa de ser verdadeiro, como Von Lie mostrou lá por volta de 1970, que em característica 2 tem contra-exemplos no caso de álgebras de Lie, que deu exemplos de álgebras de dimensão finita, ainda em característica positiva, sem base finita. Mas vamos recordar que identidades graduadas muito frequentemente providenciam muita informação sobre as identidades ordinárias e, portanto, tudo isso pode ser bastante importante para esse estudo de identidades graduadas. E com isso, eu pretendo parar. Agradeço pela atenção